Secularismo, o pior inimigo da igreja. Eu quero aqui nesse vídeo falar para todos os inscritos do canal, para os irmãos, todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu quero propor esse tema, colocar esse assunto na mesa, que é a questão do secularismo. Há um pouco tempo atrás eu fiz uma enquete no canal, perguntando para os inscritos colocando ali 5, 6 ou 7 opções ali, de qual seria a heresia mais perigosa para a igreja nos tempos de hoje. Ficou ali meio que empatado, né, um pouquinho, ficou ali pareado ali, o comunismo, né, o socialismo, empatado, mas quase empatado com o secularismo. O comunismo e o socialismo em primeiro lugar, mas o secularismo logo em seguida. Eu preciso expor minha opinião aqui. A minha opinião é a seguinte: para mim, o pior inimigo da igreja, o maior perigo que a igreja enfrenta, não só ao longo da história, mas também nos dias atuais, e será o maior problema da igreja, é o secularismo, o mundanismo dentro das igrejas. Nenhuma coisa é tão mais perigosa, tão mais nociva para a vitalidade da igreja quanto o secularismo, quanto o mundo, as práticas mundanas entram dentro das igrejas. Vamos citar exemplos práticos aqui para você entender do que eu estou falando. A gente vê muitas igrejas evangélicas combatendo esse ou aquela falsa doutrina ou aquela heresia. Por exemplo, combatendo ou só o homossexualismo, né, o comunismo de uma maneira política, né? Parece um ataque mais político do que doutrinário, do que teológico, do que de defesa da fé, né? E você vê outras igrejas também combatendo outras igrejas. Você vê que a pregação, a parte apologética da pregação daquela igreja é mais para combater o triunfalismo, é mais para combater o neopentecostalismo, a teologia da libertação, ou teologia da prosperidade, e entre outros, né? Não vou dizer que a igreja não deva combater essas heresias, com certeza deve. A gente vê que igrejas são voltadas, a parte apologética da igreja é voltada só para atacar outras igrejas. Então a gente vê que fica até esquisito, porque eu olho algumas igrejas, os seus pregadores, eles vociferam como leões em cima do púlpito contra essas falsas doutrinas, mas ao olhar a prática de vida diária daquela igreja, daquele determinado ministério, você vê que não condiz com o evangelho, é mundano, é completamente mundano. Você vê igrejas mundanas atacando essa ou aquela falsa doutrina, veementemente. Eu acho uma contradição enorme. Vamos citar exemplos práticos aqui de mundanismo dentro da igreja. A gente vê logo já nas músicas cristãs, no meio da música. Você vê cantores evangélicos, né, do movimento gospel, né, são chamados agora de artistas gospel, né, e eles cantam na igreja, mas cantam em programas de televisão, em programas mundanos, com mulheres dançando de biquíni, no Domingão do Faustão, no programa da Regina Casé, ou não sei de quem, e esses programas, Caldeirão do Hulk, e todos esses programas de televisão, sabe? Aí a desculpa, a alegação é de que está evangelizando. Não está evangelizando, está se misturando, está tendo uma mistura do santo com o profano. Deus não recebe esse tipo de louvor, esse tipo de adoração, esse tipo de prática. Deve haver um afastamento do cristão com as coisas do mundo. Você vê muito também na parte de louvor, cantores evangélicos, músicos evangélicos usando solos de instrumentais ou usando estruturas musicais dentro daquela música, que são de músicas mundanas, trazendo para o ambiente cristão, músicas do mundo, e fazendo adaptações, né? Você vê estilos musicais que são estilos que foram criados em contexto de rebeldia. E a música em si, a sua sonoridade, né? a sua estrutura, todo o seu contexto é voltado para a sensualidade, e querem trazer isso, expressões que são colocadas dentro das músicas cristãs que são completamente
que são completamente profanas, são sensuais, não são espirituais, não elevam o nosso espírito a Deus, mas na verdade fazem ali uma mistura das coisas do mundo com as coisas de Deus. Esse é um exemplo. Outro exemplo é a igreja tolerar a mídia mundana, filmes mundanos, seriados, cristãos que ficam afogados em seriados mundanos da Netflix, ou de qualquer outro canal de televisão, qualquer canal na internet, qualquer outro tipo de mídia, novelas, também temos literaturas mundanas, e são coisas que estão sendo admitidos para o cristão como uma coisa que não tem problema. Não tem problema. Conheço cristãos que assistem periodicamente filmes mundanos, filmes imorais, filmes desses seriados que são totalmente mundanos, que não há nada de cristianismo nele, nada que alimente o espírito, e falo que eu posso analisar tudo e eu tenho poder, por ser cristão, eu tenho o poder de julgar, de absorver aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Eles não consideram que podem ser influenciados por esse tipo de artifício. Eles não conseguem enxergar como artifício de Satanás para introjetar, para colocar, para inserir dentro de suas mentes, dentro de seus corações, coisas mundanas, princípios mundanos que você nem percebe. Sensualidade. Hoje, qualquer filme, por mais inocente que seja, ele tem uma cena de sensualidade. Ele tem alguma coisa imoral, alguma coisa leviana, alguma coisa que zomba do Evangelho. Há exceções, muito poucas, mas no geral que nós vemos toda essa estrutura sendo dominada e sendo gerida por Satanás, para ser bem claro aqui, para não usar meias palavras. Então a gente vê isso, A gente vê muito, muito disso. A gente vê dentro da igreja, a igreja assimilando, já não é de hoje, folclore brasileiro, folclore de mitologias de outros povos. Você vê pessoas dentro, você vê o absurdo, o cúmulo de pessoas, de igrejas comemorando a Páscoa e dando para as crianças ovo de chocolate, colocando coelhinho da Páscoa, e não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com Jesus. Páscoa é Jesus, é a morte do Cordeiro. Páscoa é a libertação do Egito. Páscoa é comer o cordeiro com ervas amargas. A simbologia aponta, manchar a entrada da sua casa com o sangue do cordeiro. Nós sabemos o significado disso. É ter o sangue de Jesus na sua vida, é aceitar o sacrifício de Cristo, é sofrer pelo Evangelho, vestir-se para sair do Egito, para sair do mundo. Não tem nada a ver com o coelho da Páscoa. Coelho é animal impuro segundo a lei, é um animal imundo segundo a lei, é um animal do paganismo, é um animal símbolo da imoralidade. É uma mentira que coelho não bota ovo. Quem bota ovo é galinha, muito menos ovo de chocolate. Troca-se o amargo, as ervas amargas, o sofrimento de Cristo pelo doce do mundo, pelo aquilo que é doce do mundo. Então, perceba isso daí. Então, vemos isso dentro da igreja, absurdo. Vemos, às vezes, no Natal, gente dentro da igreja vestido de Papai Noel, colocando as crianças no colo, dando balinha. Papai Noel é Santa Claus, lá da mitologia nórdica, é um capeta, é um demônio. Nós vemos dentro da igreja, nós vemos pastores, eu não estou nervoso. Estou só expondo, não estou nervoso, estou expondo a realidade. Nós vemos pastores aí pregando com a camisa do Batman, com a camisa do Thor, do Capitão América, da Marvel, dos Avengers, dessa turma toda aí, que é tudo coisa do mundo. Hollywood é um esgoto. Hollywood, Disney são portais do inferno para lançar sujeiras que saem do âmago das profundezas do inferno, de Satanás, para atacar, para destruir a humanidade, destruir as famílias, destruir as casas. Meu Deus do céu, eu não consigo admitir isso, eu não consigo entender igrejas evangélicas que toleram isso e acham bonito ainda. Não consigo entender um negócio desse. Aí você vê lá o camarada, eu sou cristão, eu sou crente, mas ele está assistindo lá o Thor,
Ele tá com a camisa do Thor, faz o bolo de aniversário da criança do Thor, do Homem-Aranha, de não sei quem. São tudo personagens tirados das mitologias, mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia romana, mitologia suméria, mitologia acádia. Ou seja, são ídolos, são demônios, são divindades do paganismo. Eu até brinco quando eu entro nesse tema dentro da igreja, eu até brinco com os irmãos, falando, você vai fazer uma festa de aniversário do Thor pro seu filho, que já não faz um da Aparecida, faz um de algum santo, faz um de alguma divindade do folclore brasileiro, faz do Saci Pererê, faz do Curupira. Você faz de um santo aqui já de perto, aqui, faz de um demônio aqui de perto, vai fazer de um demônio lá da mitologia nórdica. Qual que é a diferença? Qual a diferença do Thor para um São Longuinho, qualquer outra divindade aí da mitologia, do folclore brasileiro, né? Da macumbaria? Qual que é a diferença? São o mesmo demônio. Vou usar uma expressão do pregador que ele usava nas suas cruzadas. O cão é o mesmo, só muda a coleira. Tudo é demônio. Então você está trazendo coisas de idolatria para a sua casa, para dentro da igreja. Entendeu? Falar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, você está dando glória para o demônio. Então é uma coisa surreal. É surreal você colocar coisas da mitologia nórdica dentro da sua, que os druidas adoravam, faziam bruxaria, sacrifícios humanos para essas divindades. Você traz isso aí para dentro da sua vida. Tá errado isso aí. Por isso que o secularismo é terrível. Deus não compactua com a mesa dos ídolos. Está escrito na carta de Paulo aos Coríntios. Deus não tem parte com os ídolos, a luz não tem parte com as trevas, precisa ser tirado. Deus avisou muito bem ao povo hebreu quando ele saiu do Egito, vocês vão caminhar, peregrinar no meio de outros povos que não temem a Deus. Não traga para dentro de vocês, dentro das suas casas, coisas que sejam malditos, coisas que sejam amaldiçoadas, coisas que sejam da mitologia, da cultura deles, das divindades daqueles povos. Porque quando Deus apareceu para vocês, nenhuma imagem ele tinha. Ele apareceu na sarça do fogo. Então perceba. Aí você quer falar mal dos católicos que idolatra santos. Você quer falar mal como cristão. Como é que você quer falar mal se você está idolatrando, você está colocando uma divindade da mitologia nórdica dentro da sua casa, da mitologia grega, da mitologia greco-romana, ou da mitologia suméria, acádica, babilônia, ou seja lá o que for. Não há coerência. Não há coerência. A gente vê outra coisa também que eu vejo nas igrejas, que é secularismo. Bandeiras dentro da igreja, bandeira do Brasil, bandeira de São Paulo, bandeira do estado, do seu estado, bandeira da sua cidade. Enche o púlpito cheio de bandeira de Israel. O que tem a ver bandeira dentro da igreja? Tudo bem, eu não sou intolerante. Tudo bem, se for um congresso de missões, tudo bem, as bandeiras têm um objetivo, significa que a igreja está fazendo missões naqueles países, não tem problema nenhum. Mas agora tem igrejas que estabelecem como elemento do culto a bandeira, as bandeiras. Mas irmão, nós somos brasileiros, nós somos paulistas, somos paraenses, somos do sul, somos baianos. Tudo bem. Mas o culto é o culto, ali nós estamos ali não como brasileiro, não como italiano, não como paulista ou carioca, nós estamos ali como cidadãos do céu, não temos pátria, está escrito, Hebreus capítulo 11, nossa pátria não é daqui, nós somos do céu. Eu vejo, por exemplo, a harpa cristã, o que tem a ver? Foi inserido na harpa cristã hino do Brasil, hino da bandeira, não tem nada a ver com o culto. Veja, eu canto hino nacional, mas o que tem a ver no culto, na igreja? Não tem nada a ver. Igreja e Estado, funções diferentes, não se mistura, não entra um dentro do outro. Outra coisa, política dentro da igreja. Eu estou falando que um irmão não pode se candidatar a ser político? Claro que eu não estou falando isso, claro que pode se candidatar.
Tem muitos irmãos nossos que são homens de Deus que se candidatam a política, vereador, prefeito, deputado, senador, seja lá o que for, né? Não tem problema nenhum. Nós vamos recepcionar mal os políticos dentro da nossa igreja? Claro que não. Vamos recepcionar como recepcionamos todas as pessoas, né? Com carinho, com respeito e dando honra a quem tem honra, quem é autoridade, porque a palavra fala. Lá Paulo fala aos Romanos, na carta dele aos Romanos, capítulo 13. Então nós vamos dar honra, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, dizia o sábio filósofo, né, do passado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é recepcionarmos bem, é uma coisa a igreja ter o seu papel ali no meio da sociedade, né, no meio da política. Outra coisa é trazer a política para dentro do culto a Deus. O que tem a ver o político falar? Não tinha nem que falar no culto. Culto é culto, não é política, não é partido, não é campanha, entendeu? Panfletagem é fora da igreja, campanha política é depois do culto, por lá de fora. Não tem nada a ver. Então, isso é secularismo, isso é mundo entrando dentro da igreja. A política acabou com o movimento evangélico americano, com a Europa. Quando o Estado se misturou com a igreja, isso acabou com o grande erro do catolicismo, do cristianismo, que se tornou no que nós conhecemos como catolicismo romano, foi Roma se tornar um Estado político e não mais uma igreja, não mais uma igreja cristã. Nós vimos isso na história. O grande erro quando Constantino fundiu o cristianismo com a política. Então, cada um no seu papel. Estado é Estado, igreja é igreja. Culto a Deus é culto a Deus. Nenhum elemento mundano, nenhum elemento do mundo, nenhum elemento mundano dentro do culto que é totalmente espiritual. Veja o perigo do secularismo. Quais são os efeitos do secularismo na igreja, no culto a Deus? Primeiro, a relativização do pecado, né? O pecado é relativo, o pecado é só é um ponto só. Eu ataco um ponto, mas eu esqueço todo o outro contexto. O pecado é relativizado, né? O pecado é só isso daqui, todas as outras coisas não são pecado, né? Então já falamos esse negócio aí da igrejas que atacam outras igrejas. Tudo bem, falsas doutrinas que outras igrejas defendem. Você vê que igrejas que atacam muitas outras igrejas, você percebe que é mais um ataque político e não uma defesa do evangelho, não uma defesa da fé, não uma defesa da palavra de Deus. Você vê que o ataque é político, é cunho político, o objetivo é desmoralizar aquela igreja, né? Então perceba, o mundanismo elimina a oração, elimina a vitalidade da igreja, a espiritualidade, o amor por missões, por evangelismo, esfria a igreja, não há mais o poder de Deus, não há mais a vida. A igreja se torna um clube, num ponto de encontro, se torna só mais um lugar onde as pessoas se encontram, né? Não estamos muito diferente hoje em dia dos católicos ou de qualquer outra religião. Está se tornando só mais eu tenho a minha fé, minha igreja, a vitalidade acaba, a espiritualidade, a realidade da presença de Deus, ela some da igreja, porque Deus não tem parte com o mundo. E não podemos esquecer que nós somos peregrinos em terra estranha. Essa terra é estranha para nós. O mundo está perdido. Eu quero deixar, finalizando esse vídeo, um versículo que Tiago fala no capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? João também diz na sua primeira carta, no capítulo 2, capítulo 1, né? Ele diz que no mundo só há o desejo, a cobiça dos olhos, da carne e a soberba da vida. Não é do Pai. Não é do Pai, mas são coisas do mundo. São coisas que alimentam a concupiscência, a imoralidade e todas as outras coisas que nós falamos aqui. Então eu considero, por esses motivos e mais motivos que não dá para colocar nesse vídeo, para não ficar muito longo, é que eu considero o secularismo o pior inimigo da igreja.